Crossrail conseguiu 4 bilhões de libras com impostos por contribuição de melhoria. Nova Delhi, lá na Índia, está com um novo sistema de trilhos e eles conseguiram custear 7% do valor desse investimento através de captação de recurso do solo. A gente tem um projeto de Paris, que eles estão prevendo conseguir 25 bilhões através de impostos sobre contribuição de melhorias e fundos de negócios. E tem o projeto de Londres, que eu vou detalhar mais um pouco. Ele está utilizando diversas ferramentas, diversos esquemas de financiamento, e eles esperam conseguir até 50 bilhões. Falando um pouquinho aqui de PPP, de um tema bem por cima, a gente vê que aqui na América Latina e no Brasil tem muito potencial ainda que não está sendo usado. Então, em 2014, lá na ONU, na Conferência do Clima, foi dado início a um fundo verde, que são 348 investidores que juntos contam com 24 trilhões. Esse fundo, logicamente, não está destinado apenas para transporte público, mas a gente sabe que, pela sua característica, o transporte público pode pegar uma grande parte dessa receita. Comentando aqui um pouquinho, aqui tem alguns dos grupos das empresas que fazem parte desse grupo. Tem um grupo chinês, e aqui a gente aponta também como a CAF e esse fundo coreano. Então, o que a gente quer dizer é que cada vez tem que ser mais criativo e tentar buscar fontes para investimentos. O que a gente mostra aqui também é que as despesas sempre estão aumentando por conta da melhoria na qualidade do transporte público, operação, e os recursos não estão seguindo esse mesmo patamar, seja por conta da tarifa, que é baixa, ou seja por conta cada vez mais da discrepância entre o valor pago e o custo real operacional do sistema. O que a gente vê, aqui já comentando um pouco do que o ITP marca como um modelo adequado para financiamento de transporte público. Aqui na parte de baixo, a gente tem os beneficiários os beneficiários diretos do sistema de transporte. Então, logicamente, o usuário de transporte público que financia o sistema através da tarifa. Também os usuários de transporte individual, que devem, sim, financiar o sistema de transporte público. Aí temos diversas ferramentas, algumas poderiam ser pedágio urbano, taxas por estacionamento, etc. A gente tem a parte dos beneficiários indiretos, que são o quê? Empregadores, comércios, negócios e os proprietários de imóveis. Aqui no Brasil, o Brasil é um case muito interessante por conta do nosso Vale Transporte. Então, no caso aqui dos empregadores, e também a gente tem como exemplo Paris, que eu acho que é o mais famoso, que é o Versumont Transporte. Na parte de cima, a gente tem os impostos diretos e indiretos, que seriam das autoridades. A gente pode chamar esse grupo de subsídio. É interessante, todo sistema tem que ter subsídio, porém tem que ser um subsídio racional, e o que o ITP vê como o nível certo de subsídio ou a quem beneficiar seria talvez dar um subsídio social ou por uma classe social por renda. A UITP tem uma posição contra. Você dá subsídio por conta de gênero, idade, estudantes e coisas nesse sentido. E aqui, no quadradinho amarelinho, a gente tem a parte que seria mais criativa de se financiar no sistema de transporte público. Que seria a publicidade, as incorporações, empreendimentos e a parte de outros, que aí é telecomunicações, fibra ótica, etc. Comentando um pouquinho rápido, a gente tem pouco tempo, então depois essa apresentação vai ficar para vocês aqui, eu não vou entrar em detalhes, só que a gente achou interessante nesse slide
seria você conseguir recursos através de uma taxa de venda sobre um produto. Seria aquele VAT/IVA, sabe? Então, de 1 a 2% da venda do produto seria revertido para o sistema de transporte. Continuando ainda aqui na parte de negócios, o que a gente acha interessante, só para pontuar um item, seria o caso do Vale Transporte aqui no Brasil. Comentando um pouquinho dessa taxa aqui sobre projetos de transporte e outros, o que a gente acha interessante seria, talvez, sistemas ou empreendimentos que não tenham ligação direta com o transporte público, mas que se utilizem dele, como shopping centers, grandes centros comerciais. Seguindo aqui um pouquinho, tem esse último aqui também que a gente acha interessante, e o que eu gostaria de pontuar é esse último, taxas VMT, que você paga pelo quilômetro andado, pela milha andada. Tem uma tag, no final do ano você paga pela quilometragem que você usou. Vamos lá. Então, considerando todas essas ferramentas que eu apresentei aqui para vocês, a cidade de Toronto fez uma avaliação com esses 7 critérios de quais seriam mais interessantes, quais atenderiam isso para propor a população através de um plebiscito. O que a gente vê aqui dessas tarifas, a gente tem essa primeira, que seria a cobrança pela circulação em vias principais. A gente já tem um caso no Chile, estive lá semana passada, lá nas principais vias, você tem uma tag no seu carro, sempre que você anda lá, você paga. Isso é um jeito interessante de se financiar o transporte público. Impostos sobre combustível. Na América do Norte, Canadá, já é muito utilizado. Eu vejo que aqui no Brasil a gente fala da CID e tal, de destinar um recurso para o transporte público. Pode ser interessante. Que a gente vê aqui também uma taxa comercial sobre os estacionamentos. Passando um pouquinho, a gente tem aqui os impostos sobre as vendas regionais, a cobrança pelas vias de alta capacidade, pedágio urbano, contaminação. Quanto mais o veículo polui, quanto mais ele contamina, paga-se uma taxa. Finalizando, a gente tem a taxa sobre as áreas que são atendidas por transporte público. Isso é muito utilizado. A gente tem um exemplo aqui na América Latina, que é Bogotá. Quanto mais serviço, quanto mais infraestrutura uma área tenha, mais impostos ela pague. E, no caso aqui, final, a parte do empregador do Vale Transporte. Estou correndo um pouquinho, que tem bastante coisa. Entrando agora aqui no tema sobre empreendimentos imobiliários, a gente trouxe o conceito RP, que seria Rail and Property. O que a gente vê, teve esse estudo aqui do metrô de Copenhague, que ele nos diz que quanto mais perto da estação de metrô, a cada 100 metros que você chega perto de uma estação de metrô, tem um aumento de 1,3 no valor da moradia. O mesmo também para imóveis comerciais. Então, aqui, a gente tem diversos exemplos sobre isso de exploração imobiliária. O que eu achei interessante foi trazer um exemplo de Londres. Por quê? Londres tem o sistema de trilhos mais antigo do mundo, é uma cidade já, digamos, formada, e eu achei interessante pontuar lá. Foi feito, em 2012, decidiu-se criar uma gerência de oportunidades comerciais. Dentro dessa gerência, dividiu-se a parte de empreendimentos imobiliários e a parte de advertising e publicidade. Tá? Então, quando se criou essa gerência, ele tinha 4 estratégias. Contratar um pessoal que fosse do setor privado, que entendesse desse assunto, identificar as oportunidades de mercado, adotar a estratégia de se dividir os riscos com o parceiro e de triplicar as receitas acessórias em 10 anos. Seguindo aqui, quando Londres lançou isso, a mídia caiu em cima, que a Transport for London estaria desviando do seu principal objetivo, que seria transportar pessoas. Um casezinho aqui rápido, em 2014, se formou uma joint venture da Transport for London com essa Capital and Counties. A Transport for London tem 37% da
participação nessa nova empresa que surgiu, e eles vão explorar uma área, a área de... Cadê o nome dela? Essa área do Wales Country, por 999 anos. Essa área era uma área próxima de Londres, porém era uma área que tinha muito... É uma área que uns anos atrás era uma área próxima, mas era uma área carente. Então, ela está sendo revitalizada, estão se trabalhando nisso, de se desenvolver essa nova área. Os projetos para essa nova área seriam criar 7.500 novas moradias, 10 mil empregos, e aí toda a infraestrutura. Criação de escolas, parques, lazer, cultura, etc. Esse projeto está dando certo. A Transport for London viu que esse é o caminho, que não dá só para você ficar custeando um sistema com tarifa e subsídio, e agora, em fevereiro de 2016, ela selecionou mais 13 novos parceiros para os empreendimentos imobiliários. Cito 2 aqui de maneira bem rápida. Opa. Tem esse daqui, que já está assinado já, é um espaço próximo de uma estação de trem. Ele vai ser para uso misto e tem a previsão de se criar 400 novas moradias. Tem esse outro aqui, eu trouxe 2 só para a gente pontuar. Esse é um pouquinho menor, tem a previsão de criar 100 novas moradias e a adequação de todo o sistema de transporte em volta. Depois... teve aquela notícia quando o Transport for London, em 2012, falou que ela ia trabalhar com esses empreendimentos imobiliários, e agora, recentemente, a mídia falou que essa seria uma atividade interessante, pois geraria receita que seria reinvestida no sistema de transporte público. Só para fechar, não tem como a gente falar de receitas acessórias sem citar os casos asiáticos. E Hong Kong, para mim, é um case incrível. A gente pode ver que a MTR, operador de Hong Kong, tem só 24% das suas receitas vindo de operação de trem. O resto está tudo dividida nesses ingressos extratarifários. Tem um casezinho rapidinho, foi feita a extensão da linha de trens que ligaria Hong Kong ao aeroporto. Então, o modelo de financiamento disso foi você criar, nessas 5 estações, empreendimentos imobiliários, shoppings, com que essa receita você conseguisse custear o investimento. Lógico, Hong Kong é um dos principais exemplos, mas também tem muitas críticas. Por quê? Falta terra em Hong Kong. Então, ele é um caso específico. Hong Kong é o centro comercial, financeiro da Ásia Pacífico. Como falta terra lá, qualquer empreendimento que a MTR fizer vai ter muita gente, vai ter muita demanda. O valor de terra lá também está cada vez mais caro. Nos últimos 35 anos, aumentou 15 vezes. O número de usuário do sistema, 90% da população de Hong Kong usa transporte público. Por quê? O carro lá é muito caro. É caro de você comprar e é caro de você manter um carro. E também, lógico, a propriedade de terra em Hong Kong. Com a MTR, para você conseguir desenvolver algum projeto lá, é bem mais fácil. Eu estava lendo que lá você não compra a terra, lá você ganha a permissão para usar até 50 anos a terra. Então, lógico, MTR é um case fantástico, é um case super interessante, mas a gente tem que levar em consideração isso também. Finalizando, eu só queria fechar aqui e mostrar que, sim, a gente tem que ser cada vez mais criativo. Lá na Europa, os níveis de subsídios são extremamente altos, 50%, 60%. A gente até brinca que lá, quem subsidia o transporte público é o usuário. Mas a gente tem que ver, e eu na UITP, a gente vê que esse subsídio está caindo bastante, a crise chegou forte, então a gente tem que ser criativo, a gente tem que pensar em estações de metrô, pensar no nosso sistema de transporte público como parte da cidade e como centros de convivência.
Então, por exemplo, explorar mais as nossas estações, fazer com que lá tenham shoppings, que tenham café, que você saia às 6, tem muita gente no metrô, que você possa ir no shopping, que você possa, não sei, cabeleireiro, estudar, que você possa fazer tudo lá. Tá bom? Era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês. Obrigada, Fernando. Eu acho que, enfim, muito interessantes as considerações e os exemplos em outras realidades ajudam a inspirar, por mais que às vezes pareçam distantes, né?